Então agora a gente vai falar um pouco sobre frações, mas de uma maneira um pouquinho diferenciada. Não sei se vocês sabem, mas grandes nações não usam o MMC para somar frações. Tem outras formas de você resolver esses problemas. Eu vou mostrar uma delas, que a gente estuda ao longo do nosso curso, e vocês vão perceber que o olhar é um pouquinho diferenciado. E são países de primeiro mundo esses que não usam mais MMC, tá bom? Então vamos lá. Imagina fazer MMC de 85 e 65, e daí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, e você tem a tua prova, e você tem o seu tempo, e você tem a sua vida. Ou seja, é melhor saber um caminho mais eficiente e mais curto. Então olha só. Vou dizer para vocês que isso daqui, batendo no olho, tem como resposta 1. 1, tá? Por quê? Como que a gente chega prontamente a isso? Porque a gente conhece a família dos números. Conhecer a família dos números é conhecer as origens, o que os números realmente são. Quando a gente conhece o que os números realmente são, tudo fica muito fácil e acessível. Olha só. Aqui eu sei que o 85 pertence à família do 17. Dentro do 85 cabem 5 números 17. Porque eu sei também dobrar prontamente o 17, não é? 34, 34, 68. Acrescendo 17 eu tenho 85. Ou seja, eu tenho 1/5 aqui. E 1/5 é 0,2. Ao longo desse curso a gente treina também saber prontamente o quanto significa em decimais uma fração. Então eu sei que 1/5 é 0,2. E aqui do lado, eu sei que os 52 e 65 pertencem à mesma família, a família do 13. 52 muito facilmente eu sei que é 26 mais 26, que é 52. Se eu acrescentar um número 13, eu tenho 65. Logo eu tenho 5 partes de 3 aqui e 4 partes de 3 aqui. Eu tenho 4/5, que é 0,80. 0,80. Obviamente que 0,2 mais 0,8 é 1. A gente não fala contrário ao decorar. A questão é por quais meios você decorou, com qual enraizamento você decorou. Porque se você decorar sem links, sem uma boa base, um bom caminho mental, primeiro vai ser difícil, pode até ser traumatizante algumas coisas que você vai decorar. E depois que, como não tem muitos links, muito enraizamento mental, um grau de convergência que a gente fala, em neuropsicologia a gente fala grau de convergência, quando uma memória tem um enraizamento muito grande. Se eu tenho esse enraizamento, ele é prontamente recuperada, essa informação é prontamente recuperada. E o contrário também é verdade, infelizmente. Você batalha um monte para decorar alguma coisa e não recupera ela prontamente porque não tem um grau de enraizamento forte, abrangente. O que a gente faz a gente acaba decorando pela qualidade do enraizamento que a gente apresenta, da interação entre as muitas camadas aí da matemática dos números. Ok? Seguindo. Aqui eu vejo esse número e vocês já vão imaginar que é 1, acertadamente, é 1, tá? Aqui eu sei a família dos números, eu sei que o 90 pertence à família do 18, cabem precisamente 5 números de 18 no 90, e o 54 eu sei que cabem 3 números de 18. A base disso não é o decorar, por quê? Porque eu treinei desde as unidades a saber o dobro, o triplo, a compor os números. E quando eu chego aqui, eu tenho muita clareza que o 18 é formado, que o 54, aliás, é formado por 3 números 18. 54, então, formado por 3 números 18. Então eu tenho 3 de 5, eu tenho 3/5. 3/5 em decimais é 0,6. Ok? 32 sobre 80, o 80 está na família do 16. Perceba que 4 vezes 16 muita gente sabe, porque ele é o caminho da roça de dobrar o 2, né? O caminho mais conhecido de dobrar o 2. Então, eu tenho 2, 4, 8, 16, 32 e 64, ok? Mas se você acrescentar um número 16 ao 64, o que você tem? Você tem 80. Logo, dentro do 80, você tem 5 números 16. E o 32, por óbvio, são 2 números 16. Eu tenho 2 de 5, 2/5. 2/5 é 0,40. Então, obviamente que isso aqui é 1. Por fim, aqui dessa primeira parte, eu tenho essa conta aqui. E a resposta você já sabe, é 1. Muito bem. Perceba que não se trata só de números preparados, se trata de treinar os pontos referenciais melhores. Se você treina os pontos referenciais melhores, nada fica tão distante ou complexo, porque você tem prontamente, facilmente uma comparação, uma referência. Sempre está próximo a você uma referência, porque você tem bons pontos referenciais. Disso que se trata. 28 sobre 70. Ora, o 70,
ele participa da família do 14, assim como 28. 28 é o 14 dobrado. O 70, por sua vez, dobra o 14 rapidamente. Ó. O 28, eu tenho 56. Acresça 14 para você ver, dá 70. Ok? Então eu tenho 2/5, que é 0,4. E 33 sobre 55, família do 11. Então aqui eu tenho 3 de 11, aqui eu tenho 5 de 11, logo eu tenho 0,6. Porque eu tenho, na verdade, 3/5. Então, obviamente, dá 1. Agora, para o final, eu tenho para perguntar para vocês aqui. Quanto que dá essa conta? 1? Não tão rápido. Porque a grande questão para vocês, que alguns devem estar se colocando é: você preparou esses números aí. E para a vida real? E se vem uma coisa gigantesca como essa? Eu não vou falar para vocês fazerem MMC, tá? A gente vai ver qual que é a solução para isso daqui. E como que tudo que a gente já fez até aqui nos capacita a fazer uma coisa desse tamanho. Primeira coisa, digamos que você vai querer fazer MMC disso daqui. Eu já adianto para você que 359 é um número primo. O que significa isso? Que não tem irmãos? Isso também. Mas significa que não tem divisor a não ser o 359. Ou seja, você está em maus lençóis. Você vai fatorar o 420 de diversas formas aqui e vai ter que multiplicar por 359. Vai ter que achar um em comum, vai ter que dividir por 359, multiplicar por 42. Perceba que isso daqui vai levar muitos minutos, tá bom? Sendo otimista. Então, perceba que isso daqui nos capacita. A gente vê a proporção dos números, compreender, ter pontos referenciais. Eu posso fazer por aproximação aqui. E numa prova que tem alternativas, eu saber por aproximação é 99% de acerto, certo? Então, olha só. 42 para 359. Eu percebo que 42 em relação ao 359 é aproximadamente 1/10. É claro que é um pouquinho mais que 1/10. 1/10 é 0,1. Eu vou colocar aqui, ó, 0,11. Tá bom? 0,11, porque é praticamente 1/10, tá bom? Então eu vou colocar 0,11. Depois você vai fazer a conta na calculadora, vai perceber que é 0,11 mais alguns números. Isso já vai te dar a resposta, você saber a aproximação. E esse número aqui, perceba que o 6 e o 42 participando da mesma família, aí que está a compreensão e não tanto o decoreba. Eles pertencem à mesma família, tanto o 6 quanto o 42. Dentro do 42 cabem 7 números 6, ok? Então eu vou aproximar o 65 para 60, o que vai me deixar aqui com aproximadamente 1/7. Pontos referenciais aqui importantes para você saber quanto é 1/7 é você saber quanto é 1/8 e quanto é 1/6. Porque 1/7, obviamente, está ali na metade, ok? 1/8, perceba que 1/4, a quarta parte, é uma coisa que os nossos alunos sabem muito fortemente e muitas pessoas sabem também. Divido na metade, eu tenho 0,5 e se eu dividir na metade de novo, eu tenho 0,25. Logo, 1/8 é o 0,25 quebrado na metade, que é 0,125 ou 12,5. Então eu tinha 0,25, eu quebrei na metade, eu tenho 1/8. É esse valor aqui, tá bom? 1/6, se eu quebrar para dividir por 6, eu posso quebrar na metade e pegar a terça parte. Isso é outra técnica que a gente ensina também e que facilita muito a vida. Se eu dividir um inteiro por 6, eu posso dividir o 100, por exemplo, para ficar mais didático, tá? Quebro ele na metade, eu tenho 50, tá bom? Se eu quebrar o 50 em 3 partes, eu tenho 17, porque o 17, 3 partes de 17 dá 51, ok? Então eu tenho 16,66. Na verdade, 0,1666. Porque eu falei do 100, né? Mas poderia ser o 1, que virava 0,50, e o 0,50 virava 0,16,66, tá bom? Se eu tenho essas duas aproximações aqui, eu posso perceber que 1,7 é algo em torno de é algo entre 0,14 e 0,15. Isso já me facilita muito a vida. Eu posso, por exemplo, somar, né, o 0,11 ao 0,15 ou 0,11 ao 0,14, tendo 0,25. Agora, se a minha resposta está em fração, eu posso prontamente transformar isso aqui em fração, porque eu entendo o meu número, eu transito muito facilmente entre porcentagem, fração e decimais. Os nossos alunos fazem isso com maestria. Então, olha só, o 25 nada mais é, o 0,25, do que um 25 que foi dividido por 100. Olha só, o 25
foi dividido por 100, logo andou 2 casinhas aqui. Se eu dividir o 25 por 100, eu chego a 0,25. Isso aqui é 25%, mas eu quero fração. Aqui eu poderia dividir em cima e embaixo por 5 ou por 25, mas eu posso tão somente perceber que 0,25 é a quarta parte. A gente aprende, a gente sabe isso, né? E compreende que 0,25 é a quarta parte. Eu tenho dentro do meu 100 4 partes de 25, logo eu tenho 1/4. Então essa conta gigantesca aqui é aproximadamente, a gente faz assim, aproximadamente 1/4, ou se tiver em decimais, aproximadamente 0,25. Isso porque eu tenho propriedade e fluência entre decimais, fração, e eu tenho bons pontos referenciais também.